grande prosperidade vai chegar até você. Deus manda te avisar que uma prosperidade, escute isso aqui, uma prosperidade chegará até você. E vai ser algo assim, algo que você tem orado. Deus manda dizer assim para você que algo que você tem orado vai chegar. Porque grande tem sido aí a humilhação. Grande tem sido aí o levante. Grande tem sido, aleluia, glória a Deus, o trabalhar do inimigo aí contra a tua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele é maior, viu? Eu sei que muitas vezes você pensa, Senhor, será que essa bênção vai chegar? Senhor, será que eu vou conseguir conquistar essa bênção? Senhor, será que eu vou conseguir realizar aquilo que o Senhor me prometeu? Ei, Deus fez uma promessa, tu esqueceu disso? Tá esquecendo da promessa que Deus fez para você? Você tá esquecendo daquilo que Deus falou que faria? Tá esquecendo? Não esqueça. Porque Deus falou que entregaria nas tuas mãos. Deus falou que prepararia uma mesa na presença dos teus adversários. Então, por que perturba o teu coração? Por que te abates, ó minha alma? Porque se perturbas, se o Senhor, ele fez uma promessa para você, por que perturba o teu coração se Deus falou que fará? Porque duvidas diante de uma promessa e diante de uma confirmação que você tem pedido e Deus tem entregado nas tuas mãos. Deus fará. Deus fará um grande mover. Eu vejo por esses dias Deus trabalhando assim de uma forma, aleluia, sobrenatural. Eu vejo assim Deus trabalhando de uma forma linda. Eu vejo o céu em movimento. Eu não sei se você que está chegando aqui consegue, aleluia, sentir. Mas eu vejo e sinto o céu movimentar ao teu favor e ao teu respeito. O céu, ele movimenta ao teu favor. E Deus me traz hoje aqui para dizer para você que aquilo, aleluia, aquilo que ele prometeu para você continua de pé. Não é para você desistir. Não é para você parar. Coloca aqui nos comentários, o inimigo não vai me parar. Eu quero que você declara nesses comentários aqui agora, o inimigo não vai me parar. O diabo, ele não tem o poder de parar você. O inimigo, ele não tem o poder de destruir os teus sonhos. Tá entendendo? O diabo, ele vai lutar sim. Porque nós vivemos em lutas constantes. Nós vivemos em lutas constantes, isso é um fato, né? Não adianta a gente achar que a gente vai fazer um propósito, vai entrar numa oração e vai tudo ficar às mil maravilhas, não é assim que funciona. Mas o que nós temos que entender é que ainda dentro do vale, o Senhor está conosco. O nosso maior problema é que nós queremos acreditar que Deus só está conosco quando nós estamos na bonança. Quando nós estamos na bonança, aí a gente diz assim, Deus é comigo, Deus está me abençoando. Mas nós temos que entender que Deus, ele não se faz presente só na bonança, mas ele também se faz presente dentro da provação. Você está dentro de uma provação. E se é o preço que você precisa pagar para ser aprovado, seja aprovado. Seja aprovada diante de Deus. Seja aprovado diante de Deus. Coloque aqui nos comentários, Tabita, eu quero ser aprovada. Tabita, eu quero ser aprovada diante do Senhor. Eu quero ser aprovada diante do meu Deus. Seja aprovada. Porque eu vejo o céu em movimento. Eu vejo o céu em movimento ao teu favor. Eu vejo as águas movimentando. Você que está chegando aqui, deixa a sua curtida para abençoar este canal. Deixa a sua curtida, tá certo?
Aperte aí, ó, não vai doer nada o dedinho. Coloca aí o dedinho na tela, aperta 2 vezes, deixa a sua curtida e deixa o seu compartilhamento, porque juntos nós somos mais fortes. Juntos em oração, nessa corrente de oração, nessa corrente de fé. Aleluia, que hoje nós estamos aqui buscando com uma palavra profética, com a revelação divina de Deus, buscando aqui, aleluia, glória a Deus, essa direção e unidos em uma só corrente de oração, porque a palavra vai dizer que quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Amém? Então eu quero dizer para você nesse dia de hoje, a mesa está sendo posta. A mesa está sendo preparada. O cálice está transbordando. Tá entendendo? Deus, ele sabe quem você é, não precisa A, B, C, D saber. Ah, Tabita, mas a minha prova você não tem ideia. E você sabe da minha prova, irmã? Você sabe a prova que eu, para vir pregar aqui, estou passando? Todos nós temos provas. Você que está chegando aqui, que está na prova, compartilhe essa live. Porque você vai alcançar outras pessoas que também estão na prova. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós enfrentamos luta, todos nós enfrentamos, passamos por situações, mas o Senhor, ele é conosco. O Senhor, ele está na frente. O Senhor, ele conhece a dificuldade. Aquilo que está barrando a tua vida tem que bater em retirada. Aquilo que está paralisando você tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada. Porque tem pessoas aqui que estão com a vida travada. Tem pessoas aqui que estão com a vida travada, que já fez de tudo e a vida está travada. Eu quero que você coloque nos comentários aqui, ó, destrava, Senhor. Destrava, Pai. Destrava a minha vida. Destrava os meus caminhos. Por quê, Tabita? Por que a minha vida está travada, Tabita? Muito levante, muita inveja, muito levante no mundo espiritual. Bota um cor na tua cabeça. Tem pessoas, Veralice, tem pessoas que não conseguem, destruir você. Com a palavra, ela vai para o mundo espiritual. Pessoas que não conseguem destruir você com a palavra, ela vai no mundo espiritual, ela começa a trabalhar ali de uma forma, tá entendendo? Para poder atingir. Por quê? Ela não consegue destruir você com a vida de bater de frente. Eu costumo dizer isso a vocês, gente covarde não bate de frente. Eles ficam ali armando, né? Mocumunando, a verdade é essa. Eles ficam ali mocumunando, tá entendendo? Para poder trabalhar. Mas nós temos um Deus maravilhoso. Coloque aqui nos comentários, o meu Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente esteja passando pela dificuldade, ainda que a gente esteja passando pelo vale, o Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente em nossa vida. Ele traz nas nossas mãos aquilo que precisamos. Quando nos colocamos da forma que Ele quer, quando nos colocamos na presença dEle da forma, do jeitinho que Ele quer. E a mesa está sendo preparada. Tabita, eu não acredito que a mesa está sendo preparada, porque eu já estou nessa prova, ó. Posso fazer uma pergunta para você? Posso? Você acredita no mover? Ou você está desacreditada? Seja honesto, tá? Não precisa aqui nas minhas lives você mentir, não. Porque o pai da mentira é Satanás. Seja honesto. Você ainda acredita na promessa na sua vida? Ou no meio de toda essa dificuldade, você acabou realmente perdendo aí a fé? A sua fé esmoreceu em meio a tudo isso. A sua fé esmoreceu. Porque tem momentos que a fé da gente, ela dá uma esfriada, né? Tem momentos que é tanta revelação, que a fé da gente, ela esfria. Mas acredito eu que a sua fé não esfriou para você estar aqui hoje.
Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Então acredito eu que a sua fé ainda está de pé. Aqui não sei se tenho promessa. A Sônia falou, não sei se tenho promessa. Ei, mulher, deixa eu ir para cá. Claro que tem. Há uma promessa, e se a promessa ainda não se cumpriu, muitas vezes não é por conta do tempo, tá? E isso aqui precisa ser frisado. Muitas vezes a gente fala assim, a promessa não se cumpriu porque não é o tempo. Não, filha. Eu vou dizer para você que há tempo determinado para todas as coisas. Em Eclesiastes 3 a palavra vai falar sobre isso. Mas eu também vou dizer para você que muitas vezes não se cumpre por nossa culpa, né? Nós muitas vezes atrasamos o tempo de Deus. Atrasamos o tempo de Deus, claro. Deus não fez você para sofrer. Ou você acha que Deus fez você para sofrer? O que traz o nosso sofrimento muitas vezes são as nossas escolhas. As escolhas dos nossos pais. Tá, mas eu sofro desde a infância. Por escolha de sua mãe e do seu pai, né? A escolha deles, a forma deles e a nossa forma de conduzir a nossa vida é o que muitas vezes atrasa e atrapalha aquilo que Deus tem para nós. Quem está entendendo, coloca aqui nos comentários. Eu estou entendendo, eu estou compreendendo. Realmente, porque Deus, ele é perfeito. Coloque aqui nos comentários, Deus, ele é perfeito. Deus, ele não erra. Olha quantos livramentos o Senhor já não te deu. Olha quantos livramentos o Senhor não já... Olha, tem gente aqui que teve armas, que foi baixada da cabeça. Pessoas aqui que estavam marcadas para morrer. E Deus tirou o decreto de morte da sua vida, do seu filho. Tinha mães aqui que o filho estava decretado a morte. E Deus foi lá e Deus colocou as mãos. E Deus deu mais um tempo. Outras se perderam. Pessoas que não vigiaram. Então, o que é que eu quero dizer para você? O nosso Deus é perfeito. Se ainda não se cumpriu na tua vida, não é culpa de Deus. Não é culpa do Senhor. Porque quantas vezes Deus falou para você não fazer tal coisa, mas você foi lá e você fez contra a vontade do teu pai, contra o decreto de Deus. Você quantas vezes agiu contra o que Deus falou? Quantas vezes o teu coração falou mais alto do que a direção? O nosso coração, ele é enganoso, viu, Vaso? É enganoso. O nosso coração, muitas vezes, nos engana. O nosso desejo de ajudar, o nosso desejo de cobrir, o nosso desejo de proteger algumas pessoas, Patrícia, missionária, Rose, é isso que muitas vezes atrasa. Porque a gente vai pegando a prova de um, a prova de outro. Quando a gente olha, a vida da gente tá um embolo só. Tá aí tudo embolado e a gente sem conseguir fazer nada. Aí a gente começa, oh Deus, mas minha vida tá parada. Oh Senhor, mas por que minha vida tá assim? Por que minha vida tá assada? Meu Deus, que prova! Se você olhar, a prova muitas vezes... Aleluia, Maria Consolação. A prova muitas vezes nem é nossa. Se você for olhar, se fosse só você, não envolvesse terceiros, você estaria bem. Mas a nossa prova sempre envolve segundos, terceiros e quartos e quintos. A nossa prova envolve um montão de gente. E quando a gente olha e está perdido, rapaz... Você diz, meu Deus do céu, que prova é essa que eu estou passando? Valdiclécio, meu Deus, que nome difícil. Irmão Valdiclécio, seja bem-vindo. Quando nós vamos olhar, a prova envolve um monte de gente. A gente nunca está preocupado só com o que a gente está passando. Aqui tem mães que estão passando com processos com os filhos rebeldes. Aqui tem esposas que estão passando o processo de maridos rebeldes. Tem esposos que estão passando por processo de irmãs rebeldes, esposas rebeldes. E sabe o que acontece? É uma guerra grande.
que a gente compra para poder manter algumas pessoas ao nosso lado. Mas uma coisa, Jonas, é certa. Uma coisa é certa, Deus não erra. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, Deus não erra. Você que está chegando aqui no canal do YouTube, Tabita Lima, deixa a sua curtida para abençoar este canal. Você consegue deixar a sua curtida aqui para abençoar? Eu quero pedir encarecidamente, né? Que você deixe a curtida aí para abençoar. Vamos bater 100 curtidas aqui para iniciar? Pode ser? Vamos fazer isso aqui, tá bom? Glória a Deus, vocês que estão nas outras plataformas, sejam todos bem-vindos e eu espero fielmente que Deus trabalhe na sua vida através dessa direção e através da palavra que eu vou trazer para vocês hoje. Vamos compartilhar essa live. Aqui não é uma live de roda-roda, de línguas estranhas, não. Aqui é uma live de direcionamento, tá certo? Uma live de direcionamento. Claro que quando se fala de direção, é menos curtidas, é menos visualizações, porque o povo gosta do reteté, eu também gosto, né? Mas eu só trago aqui quando Deus manda. Hoje é uma live diferente. Hoje é uma live de providência. Eu vejo Deus movimentando aí e providenciando para você aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Mas é necessário entendermos que para termos, aleluia, glória a Deus, para termos de Deus precisamos também ter obediência. Precisamos parar de colocar as mãos. Brantes, Deus abençoe Brantes. Temos que ser obediente. E quando se fala de obediência, todo mundo corre, né? Quando se fala de obediência, a maioria das pessoas vão embora. Por quê, Jaciara? Porque as pessoas elas não querem obedecer. Elas preferem sacrificar do que obedecer. Certo? Então eu falo para você nesse dia de hoje, Deus, ele não erra. Se a situação ainda não está da forma que é para estar, você precisa buscar saber o porquê. Mapear, Girleide. Mapear, Girleidine. Meu Deus, hoje só as irmãs do nome difícil aqui, né? Você precisa buscar. Tá entendendo, Girlane? Buscar. Deus, o que tá faltando em mim? Pai, prepara essa mesa. Você tem que parar, Tabita, mas eu não posso parar de orar por fulano. Não pode? Primeiro você. Primeiro você ora por você. Primeiro você busca por você. Você tá de pé? Você tá bem? Como é que tá aí sua vida? Você tá bem? Você saiu da deprê, ansiedade? Você tá bem? Por que eu tô te perguntando isso? Porque você precisa estar bem para você se preocupar em orar, em pagar preço. Outra coisa, aqui tem mulheres de Deus junto comigo, mas eu preciso perguntar para você. Você sabia que quando você ora por alguém, você acaba entrando no mundo espiritual daquela pessoa e você acaba pegando algumas provas? Você... Entra no TikTok, Duda, por favor. Você sabe disso? Aqui tem mulheres de Deus que já... Tem mulheres de Deus que já... Tá repreendido em nome de Jesus todo mal, misericórdia. Tem mulheres de Deus aqui que quando vão orar, no outro dia estão cansadas. Você já orou por alguém e no outro dia você estava, gringa, cansada? Já aconteceu de você orar por alguém e no outro dia você não conseguir nem levantar da cama? Você interceder por alguém, não vou interceder por fulano. Mas na vida daquele fulano, na vida dele, mas é meu filho. É seu filho. É seu filho que você está orando? Deixa eu explicar uma coisa. Você tem que interceder. Você não pode entrar diretamente. Você tem que estar na intercessão. Mas você não pode deixar de se fortalecer só para interceder por ele. Porque na vida dele tem ego, tem desobediência. Muitas vezes Deus está quebrando o vaso. Muitas vezes Deus está trabalhando no vaso. O vaso não quer saber de Deus. O vaso não quer saber. Eu não falo de igreja não, viu? Porque tem muita gente que está dentro da igreja que também não quer.
saber de Deus, tá? Tem muita gente que tá dentro da igreja, Nelba, que não quer saber de Deus. Tá lá por ir, mas são pior do que os do mundo. Tô falando de intimidade. Não quer ter essa intimidade com Deus. Não quer honrar a mamãe, não quer honrar o papai. Aí mamãe fica ali só camuflando o filho e o filho não aprende. Interceda, mas não fique ali habitolada nisso. Porque você está precisando se levantar. Você, como coluna da sua casa, sempre que você intercede ali, que você fica colocando as suas mãos, você fica sobrecarregada. Aí vem a sobrecarga dos filhos. Ah, eu vou orar pro meu marido que saiu de casa voltar. O marido tá lá. O marido tá lá traindo, tá com amante, tá fazendo tudo na rua. Aí você não entende por que os caminhos fecham. Senhor, abençoa, abençoa ele. Você está pedindo para Deus abençoar alguém que está na prostituição, alguém que está ali traindo. Estou dando exemplos para que vocês entendam e vocês se encontrem dentro do que vocês estão aí, muitas vezes gastando a energia espiritual de vocês com coisas e pessoas muito pesadas. Quando na verdade você deveria estar jejuando por você. Quando na verdade você deveria estar jejuando, sabe por quê? Pela sua família. Família é você, sua casa, quem está ali debaixo da sujeição. Quando você deveria estar orando para Deus destravar o seu trabalho, para Deus te dar, tá entendendo? Deus te dá mais direcionamento no que você precisa. Você precisa orar pedindo por você nesse momento. A ordem do Senhor para você é que você ore por você. E que você pare de orar por algumas pessoas que nesse exato momento não estão querendo nada. Você precisa fazer uma oração sim, uma oração de entrega para Deus, deixar Deus trabalhar. Porque se você ficar bitolada nisso de orar por aquela pessoa que agora, nesse momento, você tem que entender uma coisa. Quando chega a hora de Deus salvar alguém, Ele salva. Então o teu desgaste mas eu tenho que orar, sim, você tem que interceder, mas você precisa focar realmente em você. Sabe por quê? Porque você está afundando cada dia mais e você não está tendo um resultado na vida do outro e isso te frustra. Muitas vezes nos frustra orar por algumas pessoas sem ver resultado. E quando a gente vai ver, a gente acabou todas as nossas energias espirituais orando por alguém que naquele momento não quer nada. Naquele momento. Não significa que mais para frente não possa querer, tá? Porque às vezes a pessoa tá num momento tão bacana na droga, na prostituição agora, tá? No momento tão na droga, na prostituição agora, que nesse momento realmente ela não quer. Então, toda a sua oração vai ser de balde. E é por isso que a palavra vai dizer, orou, não recebeu porque pediu errado. Aí você tá ali se desgastando, Deus, ali está meu filho. O que você tem que orar? Senhor, protege ele. Meu filho tá na rua usando droga? Pai, protege ele. Pai, livra do homem sanguinário, tá nas tuas mãos. Tu me deu, é teu. Agora, você fica ali, oh meu Deus, Senhor, meu filho tá nas drogas, ai meu Deus, se acabando. Você está morrendo por dentro, você está se desgastando. Quando chega a hora de você orar por você, não tem quem ora por você. E você, quando você olha, você já está desgastada, Madá. Quando você observa, você já se desgastou. Não tem força nem por você, nem por ele, e nem por ninguém. Porque você, quando entra na vida de alguém, todos os espíritos que estão na vida daquela pessoa, ele vai atrás de você. É como se fosse uma ligação espiritual. Não, é uma ligação espiritual. E quando você ora por alguém, todos os demônios que estão sobre aquela vida trabalhando, ele vem atrás de alguém que é você. Então eles ficam ali, o quê? Te sugando. Isso tudo é mundo espiritual, tá? Isso aqui não é todo mundo que vai te ensinar o que eu estou te ensinando hoje, tá certo? O que eu estou te dando é uma direção. Por quê? Nós temos muito na internet
a profecia. E eu tenho o dom de profetizar, de revelação, mas a direção, a profecia sem o direcionamento, ela não serve para nada. Eu posso chegar aqui para você e dizer assim: ah, vai acontecer tal coisa. Não vai acontecer. Porque para acontecer, você precisa mudar alguns comportamentos também. Muito obrigada, minha princesa, pelo presentinho. Deus abençoe. Precisa você mudar algumas coisas. Espera aí, onde é que eu estou errando? Primeiro ponto é ter a humildade de entender onde estou errando eu. Onde estou errando eu, Senhor? Maria Nilce, onde estou errando eu? Porque esse ponto de onde estou errando eu é que muitas vezes nós não temos, principalmente quando somos religiosos. Quanto mais religiosos nos tornamos, mais cegos ficamos. Porque a gente acha que tem que ser a oração e quando vem uma direção como essa, nós não queremos ouvir porque a gente acha que sabe tudo. E você tem que colocar na sua mente, no seu coração, você não sabe tudo. Mundo espiritual, ninguém sabe tudo. Hoje Deus está dando uma direção, uma estratégia para que você consiga orar pelo menos por você. Porque tem pessoas que se desgastam tanto orando pelos outros, mas na hora de orar ela só ora deitada. Por quê? Porque ela já não tem mais força para orar, nem ajoelhar diante do Senhor. Não tem força de descer nas madrugadas, na olaria para orar por ela, para se fortalecer. Tu quer ouvir uma verdade? Eu vou dizer na tua face agora uma verdade. Se o tempo que tu perdeu orando por pessoas rebeldes que não quer nada com Deus, você estivesse orando por você, você estaria de pé, você estaria vivendo as promessas que Deus tem. Essa é a verdade. Porque você quer alguma coisa. E quando você ora por você e você batalha, Deus abençoa. Agora, quando você ora por pessoas que não querem nada, você se desgasta e realmente, infelizmente, nada acontece. Não perca seu tempo. A palavra diz que temos que orar um pelos outros. Não é você se matar, se esgotar espiritualmente, orando por pessoas que realmente, nesse exato momento, não estão querendo nada com Deus. Quem pegou aí, dá um glória e um aleluia. Não é assim, bispa. Não é assim, Tabita. Eu estou trazendo o que Deus manda aqui. Você não precisa acreditar ou desacreditar do que eu estou te falando. Eu estou apenas dizendo para você que você está gastando cartuchos. Pedindo por alguém que não quer. Então não posso orar por quem está perdido? Pode. Você pode fazer uma oração e entregar na mão de Deus. E crer que no tempo de Deus, Deus vai fazer, você tem que ter fé. Agora, como é que você diz que confia em Deus e você todo dia, você está ali batendo na mesma tecla, entregando esse homem, entregando esse menino, entregando essa moça o dia todo em que Deus dá, você não tem uma oração para você. Você não tem uma oração para adorar, para agradecer. Papai, obrigada por este alimento. Senhor, obrigada por essa cama que eu tenho para dormir. Senhor, obrigada, Pai. Eu estou diante da tua presença porque eu quero estar na tua presença. Senhor, trabalha em mim. Trabalha em mim, Maria Lúcia. Trabalha, peça ao Senhor. Porque no tempo de Deus, Deus vai fazer. No tempo de Deus, você vai saber quando é o tempo de Deus. Você não precisa abandonar ninguém. Só que você diz assim, eu não vou abandonar meu filho, eu não vou, quando na verdade você está abandonada. Eu não vou parar de lutar pelo meu casamento, não vou parar de orar pelo meu marido. Ele está com amante, mas é meu marido. Eu não vou abandonar o meu marido, o meu casamento. Quando na verdade você já se abandonou. Quando, na verdade, você está abandonada há muito tempo, cega. Você está abandonada há muito tempo. Porque quando você insiste dentro de uma situação onde você não é uma prioridade, você já se abandonou há muitos anos. Você já se esqueceu há muito tempo. Não vou abandonar ele, quando na verdade você já está abandonado, o amor próprio foi embora, Faz tempo, minha filha,
que o teu amor próprio sumiu. Que Deus é esse que você acha que vai priorizar os outros? Você prioriza o sentimento, a cegueira emocional, sentimental, quando na verdade o pilar está quebrado. Você é o pilar da oração. Você é o pilar, Vanessa, da oração. Romilda, você é o pilar. Rosimeire, você é o pilar. Se você não entender que salvação e decisão é individual, você está indo contra o livre-arbítrio de cada um. Peraí. Fulano decidiu viver tal coisa, é uma decisão de fulano. Eu escolho Deus, vou me levantar, vou dar a volta por cima e Deus, ele vai, tá entendendo? Mudar toda a trajetória. Olha, o tempo que você está perdendo orando por pessoas desocupadas, o tempo que você está perdendo orando por pessoas que não quer nada da vida, você poderia estar investindo em você e você não estaria com uma vida tão arrasada, você não estaria tão depressiva, você não estaria tão ansiosa, você não estaria da forma que você está hoje. Porque você investiu tempo, tu tem que entender o que é oração. Oração é um investimento no céu. Oração é um investimento no altar. E você tem investido e gastado todas as energias orando por pessoas que nesse exato momento, deixando claro, nesse exato momento não quer nada. Quando na verdade você precisa de um socorro. Quando na verdade muitas vezes você mendiga a oração dos outros. Ah, eu vou falar, pai. Eu preciso falar. Eu vou falar. Quando, na verdade, você mendiga a oração. Você está tão cansada, você é uma mulher de oração, você é uma mulher de fé, mas você está tão exausta que você acredita que a minha oração é mais forte do que a tua. Quando, na verdade, nós temos... Tirando a autoridade do mundo espiritual, mas em falar com Deus, nós temos o mesmo direito. E nós temos a mesma força. Claro que no mundo espiritual eu faço algumas coisas que você não vai fazer. Que um obreiro não faz, que um diácono não faz. Assim como que o diácono faz, eu não posso fazer. Tem coisas que você faz que eu não faço, tem coisas que eu faço que você não vai fazer. Mas a oração, a palavra vai dizer que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga para todos nós. Hoje, para você falar com Deus, você não precisa de um profeta. Você pode precisar para uma revelação, para uma direção. Como eu estou sendo usada aqui hoje. Mas você precisa entender que esse tempo que você está gastando aí com outras pessoas, você está perdendo tempo, você está cansada. Posso fazer uma pergunta? Posso? Toda a oração que você fez, posso falar? O que mudou o outro? Ah, Tabita. Mudou assim, mudou alguma coisa, né? Mudou alguma coisa, mudou nada. Tá a mesma coisa. Tá entendendo, oficial? Tá a mesma coisa. Não muda nada. O que nós precisamos? Peraí. Se ele não mudou ou ela não mudou, eu preciso buscar para mim essa intimidade. Essa intimidade eu preciso ter para mim. Porque se eu não tiver essa intimidade, olha o tempo, olha os meses, olha tudo que você fez pelo outro. Ah, mas Deus está vendo. E Deus está vendo também você se abandonar. Para de achar que se você priorizar o outro, você vai ganhar algo com Deus, porque você não vai. Primeiro ponto, você é templo e morada do Espírito Santo, a sua primeira responsabilidade é com você. Você é responsável por você. A partir do momento, oficial Marcos, que nós priorizamos as outras pessoas, mas nos abandonamos, nós estamos pecando.
Nós estamos errados, errantes. Tem pessoas que entrou aqui, que chora, que ora, faz propósito por todo mundo, mas para orar está orando deitada. Por que não tem mais força de orar? Porque toda aquela força, aquela garra que tem, ela sempre ora para o ex-marido, para o filho, para a filha. Mas quando chega na hora de priorizar quem realmente é uma prioridade, que é a gente, que é você, você acaba se abandonando, porque você acha que o outro é mais prioridade. E aí é onde entra um pecado muito forte, que é o pecado do abandono do templo e da morada do Espírito Santo. Você tem que entender que para as coisas acontecer, não tem revelação, não tem profecia, se não houver intimidade com Deus. Tem gente que está com as bênçãos barradas porque se abandonou na presença de Deus. Se abandonou. Tabita, mas eu oro, eu jejum. Vamos lá. Vamos falar a verdade aqui, que é importante. Mas antes de eu falar, eu quero pedir você para deixar a sua curtida para abençoar aqui, pode ser? Você pode deixar a sua curtida para abençoar esse canal? Pode deixar essa curtida, é gratuita, dedinho na tela, vocês que estão aqui, você que está no YouTube, deixa a curtida e compartilha, você que está aqui também, dedinho na tela e compartilhamento a todos, compartilhem, ok? Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja honesta e é aí onde nós vamos entrar, onde eu quero. Qual foi o último jejum que você fez? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá? Meu último jejum foi semana passada, ou tô jejuando, tá? Tá, eu tô no jejum. Pamela, meu amor, princesa linda, Deus abençoe. Coloque aqui, tô no jejum, fiz semana passada. A Elisângela, estou no jejum de 21 dias. Semana passada. Posso fazer uma pergunta para você, Condessa? Posso fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você jejuou? Não, vou perguntar antes algo diferente. Esse jejum é para quê que você está fazendo? Daiane Muniz, para que você está fazendo o jejum? Vamos lá. Qual o objetivo desse jejum? Deixa eu ver. Estou no jejum hoje, Sandra. Simplesmente Paulo entrou. Meu esposo, Deus abençoe. Eu fiz um jejum de 7 dias, Rodrigo. Vamos lá. Qual foi o objetivo do seu jejum? Certo. Aqui uma irmã colocou, não vou falar o nome, para fortalecimento, outra para sair do deserto financeiro. A Daiane disse que faz tempo que não faz. Daiane, você está necessitada de fazer jejum, minha filha. Para meus dão, não entendi. Daniel, a irmã está no jejum de Daniel. Para Deus dar paz. Bom, vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Esse jejum, seja honesto e objetivo, tá? Eu vou ensinar você algo muito importante agora. Tabita, a palavra diz que mulher não pode ensinar. Bom, estou trazendo uma direção então, né? Vamos lá. Esse jejum que você fez, você incluiu, não minta. Tabita, eu fiz um jejum para me fortalecer, tudo bem. Mas nesse jejum você incluiu alguém. Você orou por mais alguém, não orou? Você sabe o que é um propósito? Propósito é você levantar só uma situação. Patrícia, muito obrigada. Gente, vocês que queiram mandar presentinho pelo Superchat, tá liberado, tá? Vocês que queiram mandar presentinho, rosinhas, aquilo que vocês sentirem no coração, tá bom? Façam, né? Eu sou uma influência digital que sempre tô aqui, vocês nunca me dão presentes, já percebi isso. É perseguição, hein? Vamos abrir o coração aí, né? Amém? Glória a Deus, talvez é porque eu não traga revelação, né? Muitos só querem presentear quem revela. Mas saiba de uma coisa, quando você coloca algo no altar, se é um altar próspero, Deus vai lhe recompensar. As coisas de Deus não podem ser feitas por barganha. Então, sempre que você der um presentinho, não dê o presente porque fulana revela, porque isso é barganha. Quando você deu o presentinho, dê porque Deus tocou no seu coração e você está fazendo pelo altar, viu? Aprendam. Outra coisa, deixa eu falar. Presta atenção.
Quando a gente abre o jejum, muito obrigada pelo buquê de rosas. Deus abençoe, minha princesa, muito obrigada. Deus abençoe. Quando nós fazemos um jejum, Tabita, você me aconselha um jejum para quê? O jejum, você sabe para que serve o jejum? Quem sabe para que serve o jejum? Quem sabe para que serve o jejum? Você sabe para que serve o jejum? Estou fazendo uma pergunta porque eu quero ler os comentários. Michele, Deus abençoe. Libertação. A irmã Rosemary colocou. Revestimento. Castras de demônios. Também. Mas o jejum, ele é para aproximação de Deus. Tá? O jejum, ele serve para aproximar. Porque quando a gente está com bucho farto de comida, isso nos afasta, porque é muita carne, é muita alimentação. Antigamente, os profetas, eles jejuavam e eles nem falavam. Eles não poderiam falar. Muitas vezes, e nem poderia transparecer em seu semblante. Eles não poderiam ficar jejuando e ficar triste, não. Eles não poderiam, o jejum era algo pessoal. Jejum é para aproximação do mundo espiritual. Você tira o que é carnal, e quando você tira o que é carnal, você traz o espiritual. Aí tem gente jejuando por carro, por marido, por isso, por aquilo. Jejum, ele é para intimidade. Através dessa intimidade, você buscando primeiro essa intimidade, as outras coisas que precisam ser resolvidas, o próprio Deus, quando ele entra no cenário, quando ele entra no jejum, quando você jejua, Deus entra, mas ele não entra pro marido, pro carro, não, ele entra para resolver aquilo que está na tua vida através da intimidade. Quando você busca primeiro as coisas do reino de Deus, as outras coisas, elas acabam sendo acrescentadas. Quem está entendendo o mistério? Quem está compreendendo já coloca aqui, Tabita, é isso mesmo. Eu não sabia, Tabita, agora eu estou sabendo. Fique sabendo disso. A intimidade. Você precisa de intimidade. Tabita, eu quero que a minha vida muda. Pois tem intimidade. Tá entendendo? Aqui, ó. O oficial Marcos, ele colocou Marcos Eduardo. Eu sempre vejo o senhor entrar aqui, viu? O senhor nunca fala, acho que é a primeira vez que o senhor está falando comigo. É muito comum nós termos essa perseguição e é natural, porque também quando nós entramos no mundo espiritual para ter essa intimidade, entenda uma coisa. O mundo espiritual, ele é positivo e negativo, tá? O mundo espiritual é positivo e negativo. Você que está chegando aqui no meu canal do YouTube, deixa a sua curtida para abençoar o canal, tá bom? Deixa a sua curtida aí para abençoar. Eu vou dar um exemplo a vocês, que eu dei esse exemplo até ontem em um vídeo que eu fiz, e eu vou dar esse exemplo. Jesus, quando ele jejuma 40 dias, quem se apresenta a Jesus? Vamos lá? Quem se apresenta a Jesus depois dos 40 dias? Não foi Satanás que se apresenta a Jesus? Mas vem cá, se Jesus, o próprio Cristo, ele estava ali jejuando, por que o inimigo, ele foi ali em busca dessa tentação? Ele foi para tentar Jesus. Porque o jejum, quando nós entramos no mundo espiritual, os portais, eles se abrem. Vem a intimidade com Deus, mas o diabo, ele não quer essa intimidade. Ele pega essa brecha, esse portal espiritual que está aberto, e ele quer entrar. E é exatamente isso que muitas vezes acontece em cima de monte, em muitos lugares, pessoas que têm dom. Quantas pessoas que têm um dom, o diabo fala com ela e ela passa como se fosse Deus falando? Quantas vezes vai acontecer isso? Das pessoas ter os portais, ter o dom, e ao invés de Deus falar, o diabo entrar ali e a pessoa ficar confusa e até falar coisas que não deve contra pessoas que são inocentes, através da revelação que o diabo traz também.
certo? O jejum é guerra espiritual. Quando você entra para ter uma proximidade com Deus, você vai encontrar guerra. Você que vai abrir jejum, você não acha que você vai jejumar e as coisas vão fluir. Ah, vou jejumar, tô jejuando. Tem gente que abre jejum pro casamento, que eu nunca vi um negócio desse. Jejum pro casamento. Já vi. É o que eu falo para vocês. Eu sei que jejum é para intimidade. A gente pode jejumar por uma causa, Deus, mas pedir. Deus, eu estou na tua presença de jejum. Se o Senhor vê graça em mim, né? Se eu quiser me abençoar, o Senhor vê graça. Vê graça. Porque tem gente que jejum fica pior do que o demônio, fica incorporado dentro de casa. Porque o jejum deixa a pessoa sensível. Quando você está de jejum, você tem que vigiar. Porque você fica mais sensível. Então, o que eu digo a você? Você vai entrar no jejum, não espere rosas. Ah, eu vou jejuar por essa causa, a pessoa jejuma hoje. E ela não sabe que é uma semente. Ela jejuma agora e ela quer a providência agora. Ah, eu fiz um propósito e nada aconteceu. Opa, irmã. Opa, irmã. Calma. Calma. Deixa eu explicar uma coisa. O jejum, ele trava-se guerras. Quando você entra no mundo espiritual, você não entra só para o mundo espiritual de Deus. Ah, mas eu sou de Deus, mas o diabo ele é enxerido. O diabo, ele não é como o Espírito Santo de Deus que é sensível. O diabo, quando ele vê que você jejum, que você tá espiritual, ele quer também fazer parte, ele quer perturbar, sabe? Ele quer fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. Por isso que tem muitas pessoas que se confundem. Tá entendendo? Então, quando você for abrir um jejum, saiba, o jejum é para te aproximar de Deus, é para te purificar, é para, tá entendendo? É para, eu vou jejuar por castra, que tem castra de demônio que só sai com jejum e oração. Mas você precisa entender que o jejum é para fortalecimento e aproximação com Deus. Ah, mas eu vou orar por fulano que tá com castra de demônio. Deixa eu explicar para você. Não é porque a pessoa está no pecado, as pessoas escolhem estar no pecado. Parar com esse negócio de botar tudo castra de demônio, tudo é o diabo. Não. Tem pessoas que, claro, que todo tipo de sujeira, o diabo está envolvido, tá, mas muitas vezes é a escolha da pessoa. O pior tipo de demônio que tem é o que a pessoa mesmo cria. Porque o demônio que é das profundezas, basta uma ordem do Senhor e ele sai, bate em retirada. Agora, o demônio criado pelo próprio ser humano, que é o ego, a arrogância, a prepotência, a mentira, o engano, que é muitas vezes da pessoa, é só ela querendo mesmo essa transformação. Só ela buscando essa transformação. Então não vai ser... Tá entendendo? Não vai ser a sua oração que vai mudar o caráter de quem é uma pessoa sem caráter. Ele tem que querer essa mudança. Então, mas eu vou fazer um jejum, meu marido, eu vou botar, sempre boto as esposas, porque é muito comum esse negócio. As mulheres, quando são abandonadas, as irmãs ficam muito, como é que eu vou te dizer, muito revoltada, porque é da mesma revolta de ser traída, de ser trocada. Eu acho que é o pior estágio, assim, do emocional de uma mulher ou de um homem, é a traição. Então, por isso que eu sempre coloco muito essa área, porque eu acho que é uma área, assim, que deixa a pessoa sem chão, deixa a pessoa até sem pensar, de tanta dor. Castras é quando há, assim, a manifestação, castra, demônio, oração, a pessoa que vive manifestando, tem que orar por ela, né? Mas aí, você tem que entender que nem todo mundo tem essa autoridade no mundo espiritual de expulsar castros de demônio. Tá certo? É por isso que existe, para Deus todos somos iguais, mas existe a unção eclesiástica que é o que traz ali a autoridade de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um diácono, de um missionário. Tá entendendo? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Olha, eu creio que Deus tem algo muito forte para vocês, para liberar na vida de vocês. E na minha vida também. Você que está chegando aqui no YouTube, aperta 2 vezes na telinha e deixa a sua curtida. Estamos com 300 pessoas aqui no YouTube. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês e quero dizer para vocês, povo,
Deus não erra. Coloca nos comentários aqui para tu não esquecer disso. Deus, ele não erra, ele é fiel. Nós erramos. Nós erramos, mas Deus não. Ele não erra. Então, se tem alguma coisa que está fora do lugar, a culpa não é do pai. A culpa é sua. Mas não é para ficar se culpando. Se perdoe e faça diferente. Quando eu falo para você aqui que a culpa é sua, das suas escolhas, das suas atitudes, eu não estou falando isso aqui para que você se sinta culpada, para que você fique depressiva, ansiosa, não. Eu estou dizendo que você precisa mudar as estratégias de guerra. Você precisa mudar essas estratégias de oração. Porque muitas vezes a gente está dentro de uma estratégia onde Deus não está presente. Mas muitas vezes a gente está preso tantos anos orando por alguma coisa que Deus não está lá presente. E aí quando a gente muda essa estratégia e a gente diz, Deus, agora é do jeito do Senhor. Pai, eu não vou mais pedir isso aqui. Eu quero que o Senhor faz na minha vida de acordo com o que o Senhor quer. Pai, o que o Senhor quer de mim? Eu preciso do Senhor. Como é que o Senhor quer? Pai, está nas tuas mãos, eu estou perdida, eu não sei, eu orei tantos anos por isso, mas hoje eu entendo, Pai, que não é o teu querer. Então, entendendo, Wesley, muito obrigada, que não é o teu querer, hoje eu entrego, Pai, nas tuas mãos aquilo que o Senhor precisa, aquilo que eu preciso, perdão, aquilo que eu preciso, aquilo que o Senhor quer fazer. Pronto, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Coloca aqui nos comentários, para tu não esquecer essa live. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita. Natália, seja bem-vinda. Se não é inscrita aqui no canal, vocês que ainda não são inscritos nesse canal, se inscreva no canal. Porque todos os dias nós estamos aqui. Todos os dias estamos aqui trazendo uma palavra, trazendo aqui, né, uma palavra de conforto, um direcionamento. Quando Deus toca uma revelação, mas é quando Deus manda, tá? As minhas lives não são direcionadas em revelação, mas até a palavra é revelada, né? Mas eu digo assim, revelações divinas. Wesley, muito obrigada pelos presentinhos, muito obrigada. Geu, muito obrigada. Maria Nilce, muito obrigada, meu amor, muito obrigada. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Pessoal, nós precisamos entender e compreender. Peraí, Deus, estou orando por isso aqui, mas é o desejo do meu coração. Pode não ser o desejo de Deus para mim. Mas às vezes a minha teimosia me faz querer isso. A minha teimosia, o meu jeito, Pai, é do meu jeito. É do meu jeito, Pai. Eu quero assim, eu quero isso. Não, irmã. Bota uma coisa na tua cabeça, o nosso jeito sempre é o errado. Porque a gente olha com os olhos carnais, a gente imagina como as coisas poderiam ter sido, como as coisas podem ser e como as coisas poderão ser. Só que Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E muitas vezes, por conhecer o passado, o presente e o futuro, é que ele nos poupa. É que ele arranca coisas e pessoas. É que ele tira e afasta alguns lixos da nossa vida. Então pare de orar por coisas que Deus não está dentro disso. Pare de orar por situações que Deus não está realmente se agradando. Ah, Tabita, o meu material está um caos. Ei, tô te dando hoje uma direção. Busca o teu espiritual que tu verás o que Deus vai fazer. Busca essa intimidade que tu vai ver o que Deus vai fazer. Essa intimidade, ei, o Senhor tem falta de você, não de você pedir. Mas papai sente falta de você chorar pela grandeza dele. Quando a gente chora aos pés do Senhor, pela grandeza dele, a gente admite, Pai, eu preciso de ti, não porque fulano foi embora. Eu preciso de ti porque eu tenho essa necessidade de respirar com a tua presença. Porque um ser humano sem a presença de Deus é um ser humano que já morreu há muito tempo. Quando nós não temos a presença de Deus, é como se a gente não tivesse vida. Gleice, Deus abençoe, Gleice. Quando nós não temos a presença de Deus, irmão, às vezes a gente até ora, mas não sobe a oração. Porque é a presença que nos renova.
É a presença de Deus que nos transforma. É a presença do Senhor que nos dá força. Então, quer fazer uma oração certa? Quer fazer uma oração certa? Quer? Ore por você, pela presença de Deus. O irmão colocou aqui, eu não vou falar o nome dele, porque a live fica gravada para não expor o irmão. Ele colocou aqui o seguinte: minha ex-esposa se diz serva de Deus, mas me persegue com obra de bruxaria e o ocultismo. E o que você vai mais encontrar hoje são pessoas que trabalham nas duas bandeiras, tá bom? Que trabalham dos dois lados. Hoje em dia, antigamente, quem servia a Deus, né? Hoje, as pessoas, inclusive pastores, né? Eu vejo muito aqui na internet alguns pais de santo falar que alguns pastores procuram eles, né? Para fazer trabalhos, e aí depois fica falando mal da religião do próximo. Esses que falam mal já procurou em outrora. Eu fui da Umbanda há 30 anos e eu digo para vocês, não foi a Umbanda que destruiu minha vida, foi minhas escolhas. Eu nunca falei mal da Umbanda e peço a Deus, né, sempre poder respeitar a decisão do próximo e dizer que Deus, ele é o maior, que Deus, ele mudou a minha vida e a minha história. Mas vai ter muitas pessoas, viu, irmão, que tá como sua ex-mulher. Tá como sua ex-mulher. Alguns só ficam na oração contrária mesmo, né? Mas outros buscam realmente trabalho ali, porque vai ter coisas que Deus não vai fazer. Deus não age sem a justiça. E o que é a justiça? É Deus entregar àquela pessoa aquilo que ela merece. Isso é a justiça. Então tem coisas que Deus não vai fazer. Então a pessoa procura outros caminhos para poder destruir a vida do próximo, né? E aí vai para o trabalho na sexta-feira e no domingo tá na igreja, né? Tá no despacho por aí no meio do mundo e depois tá lá na igreja com a mão para cima, falando em línguas estranhas, rodando que nem um peão, né? Mas o que que eu digo a você? Por isso que é importante salvação individual, né? Salvação individual. A gente tem que orar e vigiar e orar, né? Porque hoje em dia o negócio tá meio misturado aí, não tá? Tá meio misturado, né? A palavra de Deus diz que nós não podemos, aleluia, nós não podemos servir a dois senhores, sabe por quê? Porque a um nós há de aborrecer. Essas pessoas que que vivem servindo a dois senhores, uma hora a casa cai. Porque uma hora o diabo se revolta, outra hora Deus decide parar logo com a palhaçada e já faz logo o que tem para fazer. Uma hora dá errado. E a própria palavra vai dizer que nós não devemos servir a dois senhores, né? Não devemos servir a dois senhores, porque a um nós há de aborrecer. Então, eu mesmo escolhi servir a Jesus, ao Deus de Israel, porque foi 30 anos em outra religião. E quando chegou o tempo, vocês podem não acreditar no que eu vou dizer, mas foi a verdade. É rapidinho esse testemunho. Eu desci no fundo do poço, passei muita coisa na minha vida, meu testemunho é muito pesado, na verdade. Essa cama que eu carrego, né? Essa cama, esse testemunho, é muito pesado o meu testemunho. Tem algumas pessoas que até se escandalizam, mas eu não ligo, porque eu sou um milagre. Assim como você é um milagre, eu também sou um milagre. E eu me recordo que quando eu caí no crack, que eu fiquei no fundo do poço, eu já não podia mais trabalhar para mim, porque minha matéria vivia suja, eu estava em vício. E uma pessoa que trabalha com trabalho e cai nas drogas, ela não pode fazer trabalho mais, porque por mais que as pessoas achem que o pai de santo vive bêbado, essas coisas, quem trabalha fazendo o trabalho, ele tem que se santificar a matéria, não pode ter relação sexual sempre, não pode beber sempre e não pode usar entorpecente principalmente. Tá? Por mais que muitas pessoas achem que... claro que tem quem faz, mas eu tô falando da forma correta. E eu me lembro que eu fiz um trabalho na época para parar com as drogas. Eu fui numa mãe de santo, colega minha, e ela fez esse trabalho para mim na cachoeira, na mata e na encruzilhada. Fiz 3 ebó num dia só, para poder me limpar. E eu fui para esse trabalho, fiz na época, e aí eu era muito revoltada com crente, porque os crentes sempre eu via fazendo coisa errada. Fui até abusada, né, por pastores
São coisas que um dia eu vou abrir meu testemunho mais profundo e aí eu vou contar pra vocês. Então, eu tinha um receio muito grande com esse negócio de crente. Então, eu preferia ir pro inferno do que ter que conviver. Naquela época, eu era tão revoltada que eu achava que todo mundo era igual. Eu achava que todo mundo era igual. Então, eu fui, fiz o trabalho, a mulher fez pra mim, porque eu não podia fazer. E fiz o trabalho, fiquei 15 dias limpa. Escute isso aqui. Fiquei 15 dias limpa, Deus me limpou e tudo. Com 15 dias eu tive uma recaída no crack. Me pegaram na rua, me levaram lá e desceu uma entidade chamada Rompe-Mato. E ele desceu e ele olhou para mim, eu sentei numa cadeirinha e ele sentou assim comigo e ele disse assim para mim, ó. Olha, tudo que nós podíamos fazer por você, nós já fizemos. Agora, só quem pode te ajudar é o grande. Só ele pode te ajudar. Quando aquela entidade falou aquilo para mim, foi um choque. Por quê? Porque eu não queria conviver, eu já tinha sido muito humilhada, roubada por crente. Porque eu fazia trabalho social, então tinha igreja que já tinha me passado para trás. Eu sempre ajudei pessoas, mesmo quando era de outra religião. Então eu não queria esse convívio com esse povo, eu não queria, porque assim, até abusada eu já fui pro pastor. Meu irmão foi abusado com 11 anos por povo da igreja, por pessoal que se dizia. Tô falando da religião, tá? Eu sei que tem pessoas sérias, tem pessoas boas, eu sei que tem pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho limpo na presença de Deus. Mas escute. Então ali aquela entidade falou para mim. Ele falou: olha, nós não temos mais o que fazer por você. Agora você, rapaz, quando ele disse que só o grande podia me ajudar, me deu um desespero. Me deu um desespero, Vanessa. Eu digo, meu Deus, e esses crentes não vão me aceitar. Eu pensei, né? Eles não vão porque eu sou muito verdadeira, eu sou muito pra frente. Eles não vão me aceitar. E não deu outra, né? Não me aceitaram mesmo. Fui para uma igreja, as irmãs só faltavam me matar de perseguição, né? Porque a panela era fechada e o pastor gostava de mim. O pastor via Deus na minha vida e as irmãs não aceitavam. Mas enfim, isso é outra história, né? Mas o que é que eu quero dizer para você? O que é que eu quero dizer para você? O homem não me quis, mas Jesus me quis e aqui estou, né? Eu fico tão triste quando a pessoa diz assim, eu tô fora de tudo porque os irmãos me criticaram. Ei, eu também fui perseguida, criticada na igreja, eu fui cuspida, eu era chamada de prostituta, de macumbeira, de nóia. Tudo vocês pensar, entrar em contato com a mãe do meu patrão, fui demitida, fiquei na rua. Irmãs da igreja entrou em contato. Eu era assessora parlamentar na época. E as irmãs da igreja entrou em contato com a mãe do meu patrão para dizer que eu estava chegando bêbada com ele, que eu era amante dele, fizeram um inferno. Eu fiquei desempregada, passando fome com meus filhos, pessoas da igreja, passando fome. Sabe o que eu digo a você? Que não importa o quanto que as pessoas sejam ruins, que elas tentem te derrubar. Quando Deus tem um plano na vida de um homem e de uma mulher e chega o tempo de cumprimento, acontece. Quando chega o tempo de cumprimento, as coisas acontecem. Eu me lembro que a minha mãe adotiva fez uma promessa pro Padim Padiciço, lá no Ceará, de eu deixar as drogas para poder... Ela subiu a escada de joelho. Deu certo? Não deu certo. Porque não era o tempo. É por isso que eu digo, ora pelo que dá certo. Você pode orar hoje e colher daqui a 30 dias, daqui a 30 anos. Mas começa a focar em você. Começa a orar por você. Começa a buscar por você. Eu me lembro que quando Jesus me resgatou, ninguém acreditava que eu ia conseguir. Você que está chegando aqui no canal do YouTube, deixa a sua curtida para abençoar. Você que não é inscrito aqui ainda, se inscreva. Essa live vai ficar disponível aqui para vocês, tá bom? Deixa a sua curtida, o seu compartilhamento. Quando Jesus me chamou, ninguém acreditava em mim. E você nunca vai me ver falar mal de outra religião. Você é conivente com outra religião? Não. Eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Eu não preciso falar mal de outra religião para me sobressair sobre alguém.
Porque cada um é o que é, até o dia que Deus deixar. Eu não preciso falar mal da religião das pessoas, Lisete, para me sobressair. Ah, eu vou falar mal disso, não. Quando Deus me revela obra de bruxaria, eu trago a revelação. Quando Deus, mas sem falar mal da religião, mas sim de algumas pessoas que fazem maldade. Porque o que mais tem são pessoas que fazem maldade, sim. Fazem maldade dentro das religiões. E isso não é só na Umbanda, em outras religiões, não, é em todas as religiões. Dentro da igreja, o que mais você vai achar são pessoas que oram contrário, para destruir o outro, que fofoca para destruir o outro. Ah, mas vai para a igreja, mas é uma fofoqueira destruidora de vidas. Todo lugar tem pessoas ruins. Não é a religião, é o ser humano. Eu fui tão ajudada já por pessoas espíritas. Tabita, tô falando a verdade. Uma vez, rapidinho aqui esse testemunho. Eu estava no começo do meu ministério e eu tinha perdido tudo. Eu não tinha casa, não tinha nada. E tinha uma pastora da internet que, muito obrigada pela Rosinha Lisete, meu amor, Deus abençoe. E tinha uma pessoa da internet, uma pastora, e eu fui atrás dela. Eu tava com 28 mil inscritos no canal do Insta. E eu fui atrás dessa pastora, né, buscando para ela me ajudar. Ela conhecia o Carlinhos Maia. E eu queria contar a minha história pro Carlinhos Maia para ver se ele me ajudava. Na época, cabecinha de vento, né? Desespero, às vezes você dentro do desespero, eu não tinha ninguém para me ajudar. Na época eu estava separada do meu esposo e eu cuidava do pai da Duda e do Joaquim, né? Vocês sabem que eu cuidei dele até o final. Eu não tinha quem me ajudasse e eu fui atrás dessa pastora. Eu saí do Ceará e fui lá para Paraíba atrás dela. E eu queria que ela fizesse só um canal para mim, para que o Carlinhos Maia pudesse me ajudar. Quem sabe, de alguma forma, eu contar o meu testemunho, ele poder dar um lar aos meus filhos. Eu não queria uma casa grande, não, eu queria só um canto, porque eu não conseguia pagar aluguel. Tava numa prova, gente, terrível. E quando eu cheguei lá, eu fui lá nessa mulher, rapaz, era mais fácil eu ter ido no macumbeiro do que ter ido naquela mulher. Eu cheguei lá, fiquei na rua. Eu sei que ela não me mandou ir lá, mas ela poderia ter me ajudado, me acolhido, perguntado alguma coisa, se eu precisava de um prato de comida. Quem me ajudou na Paraíba foi uma família de espíritas, Allan Kardec, kardecistas. Eles me deram comida à Duda. A Duda estava muito doente na época, a Duda estava com suspeita de lúpus. E eu desesperada, que eu não tinha, já tinha pagado muitos exames, não tinha mais de onde tirar. E essa mulher tratou eu e minha filha como dois cachorros. E ela é muito famosa. E você sabe o que eu fico mais impressionada? Que essa mulher ela é tão famosa e tantas pessoas seguem essa mulher. Eu não entendo como as pessoas podem se enganar tanto com os outros assim, né? Você vai entrar lá no Insta, ela tem mais de 2 milhões, 3, não sei, e é uma pessoa sem amor. Ela zombou de mim e da minha filha, ela saía, ela dava gaitada ali fora, numa coisinha de pastel, comendo pastel, e eu com fome, sem ter para onde ir, de noite. Não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Foi que uma família espírita pegou eu e minha filha e botou lá dentro de um apartamento, nós comemos, bebemos, mas se eu dependesse de igreja, eu tinha morrido de fome. Tabita, mas ela não mandou você ir. Não, ela não mandou, eu fui por desespero. Eu fui porque eu achei que ela, por ser uma mulher de Deus, ela entenderia a minha situação. Sabe o que ela falou para mim? Você veio atrás de dinheiro, eu não peço Carlinhos Maia ajuda nem para mim, dirá para você. O mesmo Deus que mudou a vida de Carlinhos Maia pode mudar a sua vida. Pare de se humilhar, de se rastejar como cobra e vai trabalhar para ter o seu. Uma mulher que vive de Pix falou isso para mim, se acredita? É, uma mulher que vive de Pix, uma mulher que vive de realmente de ofertas. E a oferta não é para crescer a igreja.
A oferta era para ajudar pessoas como eu fui. Eu fui de Fortaleza para Paraíba. Eu fiz vaquinha na internet para ir lá. Eu fiz oferta, eu fiz uma vaquinha, um me deu 50, outro me deu 100, eu fui lá atrás dela, eu digo, ela vai me ajudar. Que ajudar que nada. Ela foi me esculhambar de segurança, queria bater na minha filha de 12 anos de idade. Duda tinha 13 anos, acho. Duda queimando em febre. Ela queria era bater na minha filha. Moral da história. Teve algo que ela falou para mim que mudou. Teve algo que mudou na minha vida. Teve algo que mudou. O que, Tabita? Eu entendi que me humilhar para alguém como ela era melhor eu ter ficado na minha casa com a minha necessidade. E de lá para cá eu botei na minha cabeça, eu não peço mais nada a ninguém. Eu vou para cima, Deus vai me honrar. E teve um bispo, ó, pra você ver, eu me emociono. Teve um bispo aqui do YouTube, que eu não posso falar o nome dele, que ele é famoso, ele tem mais de 500 mil. Eu estava disposta a desistir do meu ministério. Tanta pancada, tanta coisa, tanta humilhação. Já 3 anos na rede social sem ganhar nada. E eu disse, vou parar com rede social e vou arrumar um emprego. Vou parar com a obra de Deus e vou trabalhar. Isso foi de manhã na madrugada. Passou-se o dia, eu conversei com a minha irmã, disse, olha, mana, eu vou arrumar um emprego, eu vou sair desse negócio de obra. Deus não tem nada comigo nesse negócio, não. Sabe o que aconteceu? Esse bispo me ligou. E ele disse assim, olha, aquilo que fulana fez contigo foi muito feio, ela poderia ter te ajudado. Eu não vou te dar dinheiro não, mas eu vou te ajudar nas estratégias do teu canal. Foi quando eu vim para o YouTube, fui contratada. Ele me ajudou e ele nunca quis expor o nome dele. E ele é muito conhecido, uma pessoa muito maravilhosa e famoso. E ele me ajudou nas minhas estratégias do canal. E eu fiquei muito grata, porque hoje eu tenho meu salário da minha internet. E eu não precisei me humilhar para ninguém. Foi o próprio Deus. Ele falou assim, ó, tem 3 dias que Deus não deixa eu dormir. Ele falou, tem 3 dias que Deus não me deixa dormir. Lembrando de você. Deus manda dizer para você, não desista, porque tu vai chegar ainda com um canal maior do que o meu. Manda te dizer o Senhor. Quando eu recebi minha placa, pega aqui minha placa, Duda. Quando eu recebi minha placa, para ele foi uma honra, né? Porque ele me deu a vara, ele me explicou como eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter mais seriedade, eu tinha que ter tudo. Ele foi me explicando. E Deus, quando eu recebi minha placa, ele foi a primeira pessoa. Até vocês ficou pro segundo, tá? Até vocês ficou em segundo lugar. Quando eu recebi minha placa, ele foi a primeira pessoa que eu mandei uma mensagem para ele. Eu disse, olha, bispo, recebi minha placa. Estão dizendo aqui, foi o bispo Bruno Leonardo. Foi não, que o bispo Bruno Leonardo nem responde ninguém, viu? Ó, quando eu recebi essa placa aqui, que para muitos não é nada, essa placa aqui, para muitos não é nada, mas isso aqui é fruto de trabalho. Foi a primeira pessoa, primeiro agradeci a Deus, depois eu liguei para ele e disse, olha, recebi a placa, bispo. Ele disse, meu Deus, Tabita, que honra saber que eu fiz parte disso. Eu digo, o Senhor fez e fará, porque Deus ainda me colocará em lugares altos e aonde eu botar a planta dos meus pés, aonde os meus vídeos chegar, eu agradeço o Senhor, porque eu estava de pronto a parar. Então, o que eu digo a você? O que eu quero dizer com isso? Não é o Bispo Leonardo. O Bispo Leonardo, gente, o Bispo Leonardo, ele se tornou um intocável. Não dá para chegar até o Bispo Leonardo, não. Mas foi uma pessoa da internet, eu não posso falar o nome. Mas ele é muito usado, ele usa branco aqui no YouTube. E muito usado, um homem de Deus. Um homem muito de Deus, tá? Então, agradeço. Agradeço a Deus, porque uma me fechou as portas. Duda trouxe um cafezinho pra mim. Que bom, Duda, obrigada.
Alguém me fechou as portas, mas Deus tocou no coração de uma pessoa que já estava no topo para me ajudar. O que é que eu quero dizer para vocês? Quando Deus quer, Ele movimenta. Alguém quer café? Cafezinho? Santa Clara isso, hein? Quando Deus quer, Ele movimenta. Teve gente que acertou aqui. Não posso falar o nome, mas teve gente que acertou. Eu vejo tanta gente falar mal desse bispo e ele foi um anjo na minha vida. É um pai, assim, né? Tirando meu marido, que vem em primeiro lugar, né? E foi quem me ajudou muito. Nunca me cobrou nada por isso. Sempre foi um anjo, um anjo, um anjo, um anjo, um anjo, assim. Então, sou muito grata. É por isso que eu não desisti. E porque Deus me colocou aqui junto com vocês. Sou muito grata demais ao Senhor. Quero fazer uma oração por vocês. Ó, Tiago Henrique. Todo mundo aí acertando, né? Acertou. E eu sou muito grata. E ele me fez prometer, nunca você vai dizer meu nome, hein? Eu digo, não, jamais. Mas eu estou falando isso aqui porque eu sou grata, eu tenho gratidão. Meu pai na fé é meu marido, né? Meu pai na fé é meu marido, que foi quem, com 6 meses de convertido, eu conheci meu marido, né? Ele é o meu pai na fé. Foi o único que, assim, no começo me deu uma mão, que eu era muito endemoniada, né? Eu tinha castras de demônio. Eu tinha castras, né? Então, ele foi o único que me ajudou, assim, no início. O meu marido foi, assim, um ponto crucial, porque eu nunca recebi demônios, mas eu era EQED, né? Eu não recebia. Mas, em compensação, eu vivia falando com eles com a força do pensamento. Sempre trabalhei muito com a força do pensamento, né? Sempre com a mente. E até na outra religião era assim, né? Então é isso. Quero agradecer a todos vocês. Gente, quero fazer uma oração. Espero de coração que Deus, Ele trabalhe na vida de vocês. A irmã disse assim, continue na sua humildade. Com certeza, irmã. Uma coisa que eu sempre digo a Deus, se for para me perder minha humildade, eu não quero nada. Você sabe por que eu queria ter mais seguidores? Eu vou te explicar por quê. Irmão, tem projetos sociais e às vezes eu queria fazer coisas maiores, entendeu? Deus tocou no meu coração esses dias. Eu não sei quando é que Deus vai me dar essa condição. Você sabe essas igrejas menores do Nordeste, essas igrejas pequenininhas das cidades do Pernambuco, do Nordeste mesmo, essas igrejas. Eu queria, sabe o quê? Eu queria ter condições, assim, de fazer sempre trabalhos com as igrejas menores, porque eu não tenho esse negócio de placa. Entende? A missão, ela não pode ter placa, ela tem que ter essência. E eu queria muito ter mais seguidores para poder ajudar mais gente. Porque eu recebo meu salário do YouTube e eu tenho que pagar minhas contas. E ó, receitinhas, Deus abençoe, receitinha Davi. E as ofertas que entram aqui, gente, é coisa tão pouca que não dá para fazer muita coisa. Se Deus me desse o canal maior, que eu tenho orado, fui pro monte esses dias, fiquei 3 dias lá, tô orando por isso, para poder, eu quero alcançar as igrejas menores. Eu quero aquelas igrejas pequenininhas, da cidade pequena, a gente fazia assim umas 50 cestas, a gente fazia um mover na semana, sabe? Fazia assim aquele louvorzão, subir para monte, fazer um mover dentro das cidades pequenas do Nordeste. Enquanto as pessoas, elas querem grandes altares, eu quero esses projetos. Os projetos de escassez, sabe? É isso que eu gosto. Eu vim do lixo. E eu quero... Vi, eu vou me inscrever no seu também, tá? Para lhe dar uma força, tá bom? Eu quero poder fazer, eu fui pro Ceará, eu fiz um trabalho social no Ceará, dentro de um projeto lá. Gente, é o que eu mais amo, eu gosto mais da missão. Eu amo as redes sociais, mas não me bote dentro de igreja assim para ficar presa. Nós temos um ponto de pregação em Brasília, nas segundas-feiras, mas eu gosto do campo. Sabe você chegar no interior, onde só tem gente humilde, aonde você consegue ser uma providência? Tu tá entendendo? Quem entende? Só quem gosta de missão vai entender. Eu queria ajudar as igrejas menores, sabe? Não é nesse negócio de convenção, tu vem pra minha convenção, não tem nada de convenção nesse negócio, não tem nada disso.
É assim pegar as igrejas pequenas, tipo, vou botar uma cidade, na cidade da Bahia, tá? Vamos fazer eu com condição, né? Eu com 1 milhão de seguidor. 1 milhão de seguidor aqui dá pra ganhar bem, viu? Com 1 milhão de visualização dá. Tabata, qual seria o seu projeto? Eu ia parar de entregar cestas básicas aleatórias. Vamos supor, o projeto vai ser na Bahia esse mês. O que nós ia fazer? Nós ia pra Bahia, pegava esse pastor, essa pastora. Nós não ia ficar em negócio de hotel, nós ia ficar na casa da pessoa. Aí a gente ia pegar as cestas, a gente ia fazer um mover ali naquela cidade pequena. A gente ia ver as famílias que precisam naquela cidade. A gente ia fazer consagração. A gente ia fazer vigília, assim, fazer uns 7 dias de mover naquele lugar. E abençoar espiritualmente e abençoar materialmente. Qual é a placa da igreja? Não importa. Não é isso, não é a placa. Que placa? Placa não vai subir para canto nenhum. Mas Deus vai me dar, vocês vão ver. A gente que quer ajudar, quase vocês não seguem a gente. Mas eu digo uma coisa a vocês param de dar ibope só para quem quer enricar. Vocês têm que começar, assim como tem eu aqui, ó, que fica aqui orando, buscando, consagrando para ter mais seguidor, para a gente alcançar mais vida. Tem outras irmãzinhas aqui também carentes, que também tem um coração, tem missão. Eu gosto da missão, irmã. Por mim, eu vivia na estrada. E não vem com negócio de avião para mim, não. Eu gosto é da estrada. Entendeu? Vocês acham que eu sou pão com ovo? Eu preciso ser mais chique, né? Pois é, eu preciso ser mais chique, mas eu não consigo ser chique. Eu gosto, sim, da escassez. Chegar no lugar, pastora Cláudia, e ser canal de bênção. Entendeu? Eu não quero chegar e ficar pedindo pros outros. Ai, me dê uma ajudinha para me ajudar. Esmoléu, não. Quero ter para dar. Chegar lá, vamos fazer aqui, pastor. Pastor, chega aqui. Como é que tá a sua vida aí? Pastor, tá aqui essa oferta pro senhor. Pastor, vamos identificar as famílias, vamos mapear essas famílias, vamos fazer culto de lá. Essa semana, esses 7 dias, pastor, eu estou disponível com meu marido e minha família para ajudar a sua igreja. Vamos trazer o povo para adorar, para buscar. A igreja está caindo na cabeça, né? Mas a gente tá ali. É isso que eu queria. Entendeu? Esses grandes templos, vou falar. Quem gostar bem, quem não gostar, não posso fazer nada. Mas os grandes templos, minha filha, se tornaram sinagogas de Satanás. Enquanto vocês enricam os pastores, tem tanto pastor sofrendo na obra. Pastores clamando, dando a vida pelas ovelhas. Então, minha gente, bora acordar. Vamos fazer uma oração? Bora acordar, porque Jesus está voltando. Olha aí, ó. A Vanessa tá tomando um cafezinho, hein, Vanessa? Vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos fazer uma oração? Gente, olha, eu não tô falando isso aqui por causa de fama, não. Eu não tô nem aí pra fama. Porque com a fama vem a perseguição. Daqui a pouco eu tô num site de fofoca. Bota na cabeça de vocês, com a fama vem a perseguição. Eu só preciso é de recurso. Se Deus me der recurso, eu vou pro Nordeste. Eu sei que tem um monte de gente querendo ir lá para a África. E eu posso até ir. Eu já mando ajuda financeira para a África. Eu ajudo a África. Mas eu não quero só ser a ajuda que manda, não. Eu quero ir. Eu quero ajudar. E eu não quero começar pela África. O Nordeste, vocês podem não acreditar. Mas enquanto a gente também fica só orando para a África, o Nordeste tem um monte de gente precisando. Crianças carentes. Crianças que não têm roupa. Crianças que não têm um sapato, um chinelo. Porque não tem de onde tirar, vive com Bolsa Família, só tem aquilo ali. Ah, você vai mudar a vida deles? Não, mas se a gente puder mudar os 7 dias. 7 dias dentro de uma cidade, ó. Você não queria não eu ir 7 dias na sua cidade? Ah, pensou eu na cidade que você mora? Vocês que moram em cidade pequena? Nós tudo orando, buscando, caçando um monte, um rio para orar. É bênção. É bênção de Deus. E eu tenho uma missão no meu coração. Você sabia que quando eu comecei, tinha alguns pastores que diziam que eu era missionária cigana. Me chamavam de cigana. Porque eu gosto do campo. Eu gosto, eu me sinto bem sendo um canal de bênção, Rosana.
Eu me sinto bem, águia. Coisa melhor do mundo, gente. Não tem sensação melhor do que você ser canal de bênção na vida de alguém. Do que você trazer a providência, a alegria de pessoas que não têm nada. Eu não estou falando de quem mora na rua, não, porque quem mora na rua muitas vezes está ali por uma escolha. Mas eu falo de famílias que muitas vezes estão orando ali por um pão, por filho, que precisa às vezes de um despertar, às vezes até para mudar de vida. O nome do projeto podia ser Despertar, né? Desse Nordestão aí, né? Pensou nós com a caixa de som dando glória nas praças de novo. Eu já fiz isso, só que não tinha. Eu só tinha palavra, eu não tinha nada para dar. Eu quero levar a sua palavra. Eu quero levar também a providência, né, gente? Amém? Glórias a Deus. Hoje foi muito linda essa live. Glória a Deus. Muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero fazer uma oração agora. Quero orar com você, né? E agradecer ao Senhor por tudo, por tudo. Fabiana Veiga. Eu já fiz o Ceará quando eu tinha 9 anos de idade, que minha mãe se converteu e ela se tornou missionária. Eu me lembro que eu fiz alguns lugares do Ceará. Foi a melhor fase da minha vida. Amém? Glória a Deus, Cláudia da Silva. Vamos fazer uma oração agora? Pegue seu copo com água aí e vamos orar. Feche os teus olhos, minha princesa. Senhor, meu Deus e meu Pai. Papai querido, papai amado, aqui nos colocamos, Rei da Glória, diante, Senhor, da tua presença. Deus, aqui estão teus filhos nessa hora, abençoa, trabalha, opera, prospera. Senhor, traz a direção, Pai, da oração correta aos teus filhos. Pai, tem pessoas que entrou aqui, Senhor, que estão perdidas, Pai, que não sabem como orar, que estão presas nos seus próprios deleites, nas suas próprias vontades. Mas que a partir de hoje, Senhor, elas venham orar de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Que dentro dessa modificação de oração, venha também, meu Pai, acontecer o milagre, o reboliço santo e o movimento do céu em nome de Jesus. Amém. Receba essa bênção, receba essa graça. Tome seu copo com água. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Não saia sem deixar sua curtida. Não saia. Essa live vai ficar aqui no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Me ajudem a alcançar mais vidas. Vocês me ajudando a alcançar mais vidas, vocês me ajudarão a realizar o projeto que eu sonho. Tá? Esse é um projeto que eu sonho. Então, quando você compartilha, você também aí ajuda. Né? Ajuda a gente a alcançar mais vidas quando vocês curtem, quando vocês comentam, vocês estão ajudando, tá bom? Vocês que ainda não são inscritos aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, tá certo? Um grande beijo e um forte abraço. Às 18h30 tem mais aqui no YouTube. Deus abençoe. Ô glória!